Congresso Vida 2023, estamos no segundo dia e aqui está o nosso pastor Arnóbio. Ele vai falar um pouquinho sobre como tudo começou esse congresso, a visão que o Senhor deu para ele. Pastor Arnóbio, muito obrigado. Do Senhor, amém. Muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida. Fala um pouquinho para a gente como foi essa visão do congresso que Deus deu para o Senhor estar realizando. E como foi esse processo durante o ano inteiro? Como é que faz? É muita luta, a gente sabe. Mas conta um pouquinho como começa, a partir de que mês o Senhor já decide que realmente vai ser o tema. Fala um pouquinho. Amém. A paz do Senhor, irmã Cirlei. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos, os internautas. Quero dizer para os amados irmãos que o 24º Congresso, que é este que estamos vivendo, foi, na verdade, um dos mais difíceis, visto que nós não estava no projeto da igreja a realização deste congresso por conta do que vem ocorrendo no Brasil e no mundo, certo? E por conta da instabilidade econômica. Então foram muitos os fatores que desviou a nossa atenção do congresso. Então nós não iríamos fazer esse congresso. Todavia, como as coisas se estabilizou, eu entendi que precisava sim fazer o congresso. E então foi um congresso feito de última hora, sem recursos, com muitas dificuldades, mas eu glorifico a Deus pela equipe que Deus tem me presenteado, para que estivesse ao nosso lado para a realização deste congresso, que já está acontecendo e tem sido uma bênção. Ontem tivemos a nossa abertura com um cerimonial fantástico que foi organizado pelo presbítero Samuel Domingos. Tivemos também a participação do pastor do Piauí, pastor Serafim, um homem de Deus, trouxe uma mensagem muito abençoada e muito poderosa. O tema inabalável, como foi que o Senhor teve essa visão desse tema, justamente para esse ano? Glória a Deus. Na verdade, com a minha esposa, a gente conversa muito acerca de igreja. E ela queria saber, e há mais de 3 semanas atrás, que ela queria que eu desse um tema. E eu dizia, eu estava sem inspiração. E naquele dia, ela disse, olha, tem que ser hoje, a Aline cobrando também, tem que ser hoje, esse tema tem que sair hoje. E eu orei, pedi a Deus uma direção. E me veio tudo quanto a igreja viveu na pandemia até o presente momento. E como nós resistimos. Aí me veio à mente, inabaláveis. E eu só procurei o texto em Gálatas 6:13 e foi uma maravilha. Amém. E ontem, o primeiro dia de abertura, Deus falou tremendamente através do pastor Serafim com o Senhor. Qual o sentimento que o Senhor sentiu? Confirmação de Deus? Assim, olha, sempre que Deus fala, Ele abala as nossas estruturas, né? Ele move a gente de uma forma extraordinária. E, inegavelmente, ontem Deus tomou o pregador em profecia e deu aquela resposta que há muito eu vinha pedindo a Deus. E já quero dizer que eu fiz recentemente 2 cirurgias no meu olho esquerdo, e essas cirurgias eu questionei com Deus. Eu sou muito detalhista e eu perguntei por que Deus, tantas essas coisas acontecem com tanta frequência na minha vida, tantas lutas. E depois eu entendi, porque foi através dessas 2 cirurgias que eu fiquei impossibilitado, tinha que descansar muito, e o médico disse que eu tinha que descansar com a cabeça baixa. E aí me veio a ideia, a melhor maneira de ficar com a cabeça baixa é de joelhos. E aí nós estamos tirando hoje 6, 7 horas de oração. E isso tem nos ajudado bastante para conversar com Deus. E exatamente ontem o pregador trouxe aquela resposta que eu vinha pedindo a Deus depois da cirurgia. E foi tremendo. Foi agora, muito forte. Voltando ao tempo, 24 anos, o senhor ainda lembra da sua visão, como foi que Deus falou com o senhor sobre esse projeto? Lembro. Em janeiro de
1998. Os primeiros dias, na primeira Santa Ceia da cidade do Rio Largo, eu estava recebendo posse deste campo. E depois de empossado, já pastor do campo, eu passei a fazer uma análise de todos os trabalhos que o campo estava realizando. E comecei a trabalhar formando equipes, vendo obreiros. E eu, todos os dias, eu vinha para a igreja, sozinho, dobrava o joelho no púlpito, e eu pedia a Deus uma orientação como dirigir a igreja e a cidade do Rio Largo, porque a minha visão é que eu não sou pastor da igreja apenas, eu sou pastor da cidade. E eu estava pedindo a Deus uma orientação como dirigir Rio Largo, até porque é uma igreja antiga, de muita história, é uma igreja que passaram grandes homens de Deus. E, na verdade, eu nunca me senti assim grande o suficiente para ser o pastor do Rio Largo. Eu sempre dizia que não sei como eu faria aqui, olhando a pequenez do meu tamanho, mas Deus começou a me dar graça e me ajudar. Aí foi quando era em janeiro que eu cheguei, em fevereiro já era o carnaval, e eu conversei com os irmãos o que acontecia no carnaval da igreja do Rio Largo. E aí me informaram, eles, olha, irmão, no carnaval toda a juventude, o líder da mocidade junta toda a juventude e leva para fazer retiro espiritual. E eu parei, pensei, eu digo, retiro espiritual, e aquele moço disse, o senhor tem alguma coisa contra? Pareceu que foi um desafio. E eu disse, olha, contra ao retiro, não. Agora, sou contra, no momento como este, a igreja bater em retirada. E foi naquele momento que Deus falou comigo. E Deus disse assim, não bata em retirada, entre na guerra. E eu pensei, eu acabei de chegar na cidade, e se eu chegar para a juventude dizer, a partir de hoje não vai ter retiro, eu já vou ser queimado já na entrada. E eu orei a Deus e Deus saiu me orientando, e eu lancei um projeto, e eu disse, olha, irmãos, os irmãos são livres, os irmãos que quiserem organizar e fazer seus retiros, fiquem à vontade. E agora nós vamos realizar um grande congresso. Eu falei um grande congresso, glória a Deus, um grande congresso por fé. E aí eu disse, vamos realizar um grande congresso aqui na cidade. Quem quiser ir para o retiro vai, os que não quiserem fica comigo para este grande congresso. E a visão que Deus me deu era que não batesse em retirada, mas que entrássemos na guerra. E expliquei que eu não era contra retiros, tanto é que fizemos outros depois, em outras oportunidades, mas eu era contra naquela época, quando o inferno abria todas as suas portas e os demônios saíam para matar, para roubar, destruir, acabar com as famílias, enfim. E aí, para minha surpresa, houve assim unidade, todos se juntaram a mim e nós realizamos um grande congresso. Foi realmente algo extraordinário. E de lá para cá, cada ano, nós temos trabalhado este congresso. E o congresso funciona assim, diferente desse último, funciona assim. Fevereiro, termina o congresso. Quando termina o congresso em fevereiro, em março, a gente já começa a trabalhar as finanças para o próximo congresso. Então a gente faz um congresso grande, tá certo? Que é um congresso com uma despesa muito alta e não sofremos tantos embates financeiros porque se trabalha o ano todo. Como é que nós trabalhamos? Nós levantamos um diretor, na época era o diretor de jovens, que era o congresso de jovens, depois passou a ser congresso da igreja, congresso Vida. Mas a gente levanta um coordenador do congresso, um coordenador geral, por congregação a gente coloca um coordenador e aí junta-se as 32 congregações e trabalha todo mundo em unidade e a gente realiza este congresso. E é uma bênção. Amém, pastor. Deus abençoe. Obrigada. Amém. Deus abençoe. E os resultados têm sido muitos, tá certo? De milagres, né? De milagres, de maravilhas. Nos nossos congressos
nós já vimos, por exemplo, a quadra era descoberta, um daqueles congressos, começou a chover muito na hora do congresso, e os irmãos, uns corriam, outros ligavam guarda-chuva, as mulheres sombriam, e o pastor que estava pregando, ele mandou que todo mundo se aquietasse e perguntou se eles não tinham fé. E aí aquele pastor fez uma oração e a chuva parou. E ele disse: essa chuva só voltará quando este congresso terminar. Foi realmente algo extraordinário. Outra coisa extraordinária são coisas que marcam mesmo as nossas vidas, e o tempo não seria suficiente para a gente ter tantas coisas que aconteceu no congresso. O pastor, Teodoro, o nome dele, ele também terceiro congresso, ele falou sobre anestesia, e ele disse: você sabe quem inventou a anestesia? Ninguém respondeu, eu também não sabia. Ele disse: foi Jeová, e eu vou explicar como. Aí ele trouxe quando Deus formou a mulher, que fez do homem, e disse como tirar um osso de uma pessoa sem essa pessoa não acordar, por mais profundo que fosse o sono, que essa pessoa não dormisse. Então Deus aplicou anestesia, ele não sentiu. Então Deus hoje vai aplicar anestesia em muita gente e ele vai curar. Amém. E todo mundo que for caindo, pode deixar que está anestesiado. Quando aquelas pessoas, a cirurgia acontecer, elas vão levantar e pulando. Isso também aconteceu, foi extraordinário. Outro congresso foi a roda de fogo, o pastor Abílio Santana mandou que fizesse uma roda e chamou de roda de fogo. Disse: todo mundo que entrar na roda vai ser batizado com o Espírito Santo, e foram 120 irmãos batizados com o Espírito Santo. Foi realmente extraordinário. Então o congresso é uma bênção para a igreja e para a cidade. Deus abençoe. Deus, segundo dia, ainda tem mais 2 dias. Faz um convite aí para as famílias participar, ainda dá tempo. Amém. Meus queridos irmãos, meus amigos, olha, os dias são maus, e o mundo jaz no maligno, nós sabemos disso, mas a igreja do Senhor, ela está de fé. E o congresso é uma promoção de Deus para abrir a visão da nossa sociedade, e que você possa, nesses 2 últimos dias, você trazer nesses 3 últimos dias, a partir de hoje, nesses 3 últimos dias, trazer a sua família para a casa de Deus, para a presença de Deus, para experimentar um pouquinho do céu, um pedacinho do céu aqui na terra. Eu te aguardo. Beijo e abraço, e até lá.